Ok. Boa noite a todos. Vamos só ver se a gente já está online. Que aqui, para mim, já estamos a 10 segundos online. Vamos aguardar o pessoal falar que estão ouvindo a gente. Bom, vocês, Patrícia, André, vocês me ouvem? Sim, boa noite. Gente. Ótimo. Muito boa noite. Maravilha estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha estar nesse contato que a FES proporciona para a gente, né? A gente conhecer tantas pessoas boas e voltadas para esse propósito, né? De conhecimento, de esclarecimento. Ó, tem gente que está dizendo que está sem áudio lá. Será que nós estamos sem áudio? Está ouvindo? Ó, tem uma pessoa aqui dizendo que tá tudo normal o áudio, hein? Já estamos aí com 21 pessoas ouvindo a gente. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, então, boa noite a todos que nos acompanham aqui nesse canal. Ótimo. No canal aqui da FES. Hoje, pelo visto, estamos sem ruído, sem, né, os desafios que nos apareceram na primeira experiência. Ó! Maravilha, que ótimo. Gente, muito obrigado por vocês estarem participando comigo de hoje, né, dessa conversa, esse bate-papo que a gente vai fazer hoje. Então, esse é um novo formato que a gente está tentando trazer para as doutrinárias, para lições doutrinárias, né, que a gente vai fazer com a FES. E eu gostaria de já começar fazendo aí uma prece para a gente começar, né? Acho que nada melhor do que uma prece, né? Isso é um hábito maravilhoso em que a gente tem. Nada como começar com uma breve prece, né? Seja qual for a atividade que a gente for fazer. Então, vamos lá. Amigos, vamos cerrar os olhos um instantinho, só elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo a oportunidade de mais uma vez a gente estar reunido, mais uma oportunidade que a nossa querida irmã Sheila, abnegada irmã, em seu trabalho no campo espiritual, né, um trabalho incansável em momentos como esse, certamente, e que nos apoia em todas as esferas. Né, e como hoje, certamente não nos abandonará, nós temos os benfeitores nos apoiando, estando conosco, para que essa conversa seja muito boa, muito saudável, muito importante. E a gente sabe que a gente vai de encontro ao coração das pessoas. Então, que o nosso Pai Maior permita que essa conversa seja agradável, favorável ao nosso esclarecimento, e que possamos, enfim, também, com isso, elevando o nosso pensamento, com essa energia boa, levar aqueles que necessitam, né, um pensamento, uma vibração. Então, que o Pai certamente nos amparará nesse momento e que a gente faça, enfim, esse bom bate-papo, com a graça do nosso Pai, que assim seja. Muito bom, meus amigos. Maravilha. Bom, primeiramente, eu quero... acho que eu não preciso de apresentações formais aqui, mas somente falar, primeiramente, vou falar do lado feminino primeiro, que está aqui ao meu lado, Patrícia Lins. Patrícia é oradora espírita, né, já frequentadora da casa já há algum tempo, já fez outras preleções conosco, né, e tem um canal no YouTube, Lições de Amor, eu vou colocar aqui o endereço, né, quem tiver interesse, tem ótimas palestras, ótimo conteúdo, né, já fiz muitas vezes uso dos conteúdos que a Patrícia colocou lá, me esclareceu em muitas oportunidades, me estimulou pensamentos e outras coisas que eu estava estudando, então, muito recomendo. Boa noite, dona Patrícia. Boa noite, Eugênio, boa noite, André, boa noite, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Maravilha. E, junto conosco, nosso querido André, né, que também tem um canal agora no Instagram, chama Euvangelho, né, bem interessante o nome. André também palestrante espírita, também conosco, também frequentador da casa da nossa querida Sheila, né, então, dois rostos conhecidos, e a gente vai fazer esse bate-papo. Então, boa noite para você também, André. Boa noite, Eugênio, boa noite, Patrícia, a todos que nos acompanham. Estou me sentindo no Face Tonight. O pinga-fogo, né? O pinga-fogo. Bem isso. Nada disso, nada disso. O pinga-fogo foi uma coisa muito mais, né, quente. Aliás, eu assisti esses dias, né, não faz muito tempo eu assisti o pinga-fogo. Assim, quem não viu, recomendo, né? Um vídeo gravado na década de 70, e Chico tá inspiradíssimo, né? Junto de Emmanuel, apoiando ele ali,
com temas realmente muito quentes, né? Eu acho que a gente não está ainda, né, nesse nível. Quem sabe a gente chega lá, né, no nível do Chico. Mas é muito bom, vale a pena rever, tem disponível no YouTube, né? Quem tiver interesse, vale muito a pena rever, né? Ver quem não viu ainda e rever quem já assistiu. Meus caros, vamos lá. A gente está fazendo, então, nesse mês, um estudo do livro chamado Libertação, né? Um livro do nosso querido Chico, já lembrado aqui, né? Esse grande irmão que trouxe só um pouco mais de 400 livros, né? Escritos. Um homem que tinha um pouco mais que a quarta série, talvez, então não era um homem letrado, e começou com um livro, né? O primeiro livro dele, um livro de poesias, que chamou a atenção numa época, alarmou as pessoas, como que o Chico tinha aquela capacidade, né? Deveria ocupar algumas cadeiras da Academia Brasileira de Letras, porque, afinal, eram muitos autores. O livro, em específico, é um livro da série de André Luiz. É o 6º livro da série. E é um livro muito interessante, por quê? Porque Chico já está maduro como médium e André Luiz já está maduro como esse trabalhador, né, nas esferas espirituais, né? E é um capítulo que nós vamos falar hoje, apesar que o tema é um tema que me chama atenção, né? O capítulo é o capítulo 6, né? O capítulo Observações e Novidades. Mas nós resolvemos colocar como tema Andai enquanto tendes luz. É uma fala que está lá no capítulo, né? É trazida essa fala, e essa fala é trazida de alguém muito especial para nós, né? Então, Patrícia, andai enquanto tendes luz. O que você pode falar para a gente começar nosso bate-papo? Então, André Luiz, lá no finalzinho do capítulo, vai dizer que nas reflexões solitárias que ele fazia após a sua conversa com o instrutor espiritual, depois de nos observar, e eu digo nos observar os encarnados em desdobramento, ele vai escrever que agora lembrava e percebia a amplidão desse dito de Jesus. Andar enquanto tendes luz foi uma frase do nosso mestre que está no capítulo 12 de João, versículo 35. E é interessante a gente investigar o contexto no qual essa frase foi dita. Aproximava-se a anunciação da glorificação do Cristo através da sua morte. E um dos circunstantes pergunta a Jesus: mas quem é esse filho do homem de que você fala? E então ele diz: por pouco tempo a luz está entre vós, andai enquanto tendes luz. A gente pode entender de uma forma literal. Quando a gente tem a iluminação viária das ruas, fica mais fácil da gente enxergar os obstáculos, os caminhos, e assim também ocorre conosco. Lembremos que durante as dificuldades, nós, quando projetamos a luz, encontramos os pontos escondidos. E a luz também pode ser interpretada como o discernimento, como a razão. Lembremos do século das luzes, quando as mentes intelectuais, científicas, brilharam sobre a Terra. André Luiz lembra disso no contexto de que, naquele momento, ele entendia o valor da vida na crosta planetária. Enquanto nós estamos encarnados, é dia. Jesus também disse isso em outra passagem. É quando nós podemos trabalhar. E às vezes a gente esquece que no corpo físico estamos diante de um instrumento de amor e de sabedoria. Então, cumpriria a gente se perguntar: será que nós somos apenas ouvintes das realidades espirituais, leitores, como dessa obra de André Luiz, ou já passamos também a ser praticantes? Porque a luz, ela ilumina para os outros. Quando nós estamos num cômodo, em penumbra, e acendemos a luz não questiona o que vai fazer, ela simplesmente brilha. E às vezes a gente observa o quanto que a gente fica preso na queixa, na lamentação. Mas, meu Deus, por que de tantos dias já dentro de casa, nessa pandemia, quero voltar para o centro? Quando poderia iluminar a luz interna para aclarar essas sombras e iluminar também o caminho de outros. E um fato interessante, que não pode também passar despercebido, é que Jesus,
tanto se auto-intitula luz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, como também disse que nós somos a luz. Vós sois a luz do mundo. Ele fala no Sermão da Montanha. Então, precisamos fazer fulgurar essa luz. Agora, Eugênio e André, um detalhe interessante que passa despercebido é porque Luz era o nome da cidade de Betel. Jacó, no Antigo Testamento, teve um sonho. Certo dia, está lá no capítulo 28 de Gênesis, ele sonhou com uma escada que unia os céus e a terra, através da qual os anjos de Deus desciam e subiam. E nessa cidade ele batizou de Betel, a casa de Deus. É interessante porque Jesus lembra dessa passagem. Quando ele se encontra com Natanael, ele diz que através do Filho do Homem subirá e descerá os anjos de céu. Então, ele se auto-intitula essa escada que Jacó sonhou. Por que eu conto isso? Porque ser luz também é ser essa escada. Talvez a nossa escada tenha apenas 2 ou 3 degraus, não seja tão imensa quanto Cristo, que ligava os céus e a terra. Mas se a gente começar a brilhar a nossa luz, essa escada se expandirá. E nesse momento, esse símbolo da escada fala de sintonia. Por isso é importante a gente trazer essa história. Com quem nós temos sintonizado nestes tempos? Como que andam os nossos pensamentos, os nossos hábitos mentais? Nós deixamos de ir para o centro, mas nós continuamos espíritas, continuamos cristãos, continuamos trabalhando. Talvez agora trabalhando muito mais para a nossa realidade interior. E para isso, também trabalhando para fora, para ajudar os outros de outro jeito. Então, andar enquanto tendes luz, que façamos então brilhar a nossa. Excelente. Ótima introdução. Eu vi que a câmera do André, pelo menos para mim aqui, ela saiu. André, você está por aí? Tô sim. Ótimo. Só a gente não está vendo a tua câmera, tá? Tô na Se penumbra. tiver aí. A luz está apagada de André. Era justamente a pergunta que eu tinha para você, André. Vamos ver se você consegue. Não foi nada combinado isso, hein? Isso não foi como parece que foi, né? Ó, André, você apaga a luz lá porque você vai falar sobre isso. André, conta pra gente, no teu caso agora, né? Quem caminha nas trevas diz aqui que não sabe para onde vai. Isso até me lembra, André, aquela história de Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela encontra quem que é? O Coelho, né? Ela encontra, que ela pergunta para que caminho ela vai, e ele pergunta, mas para onde você quer ir? É o gato, isso, é o gato. Onde você quer ir? Ela fala, poxa, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exato. E aí, meu caro, você que está nas trevas. Estou nas trevas e me encaminhando para a luz. Ótimo. A grande proposta, então, dentro dessa passagem cristã, é perceber justamente a importância deste autodescobrimento. Ou seja, quando Patrícia faz essa correlação de Jesus dentro dessa visão metafórica, sendo esta luz e ao mesmo tempo escada de ascensão espiritual, nós percebemos a importância que temos nesse concerto da vida de então também nos desvencilharmos da ignorância, né? Dessas trevas representativas então do desconhecimento, para que justamente nós tenhamos ciência de para onde iremos, qual é a nossa finalidade, para que estamos percorrendo determinado caminho e não o outro. Ou seja, e isso nós só vamos ter conhecimento, nós só vamos ter uma noção mais precisa à medida que nós adquiramos esta consciência, esse conhecimento mais profundo acerca da existência. Não por acaso, na obra na série psicológica intitulada O Homem Integral, Joana de Ângeles vai fazer um recorte asseverando, afirmando que o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Uma obra que surge aí no século passado, no final do século passado, mas demonstrando todo o caráter de atemporalidade. Por quê? Porque ainda hoje
apesar de aproximadamente 2000 anos no contexto cristão, né, apesar de decorridos alguns anos quando analisamos esta obra, percebemos que ainda deambulamos na luz, deambulamos nas trevas, né? Não somos parceiros da luz ainda. Nos comprazemos ainda com aquilo que, de alguma sorte, ainda não conseguimos aquilatar, dimensionar de maneira mais profunda. E esse desconhecimento acerca da própria existência, é claro, vai repercutir na vida de relação, trazendo uma série de perturbações, de contextos aflitivos, que podemos, inclusive, observar nesse contexto da própria pandemia, desse contexto do isolamento social, do distanciamento, né? Estamos nos utilizando, por exemplo, agora de uma tecnologia, algo, então, que vai estreitar laços, já que não podemos nos encontrar fisicamente falando. Mas, ao mesmo tempo, esta mesma tecnologia que nos serve a este objetivo edificante também pode ser utilizada em algo mais ordinário, mais vulgar. Então, nesse sentido, é importante nós entendermos e dimensionarmos esta ignorância que é, sim, o grande cancro, né? O grande problema, a grande doença da humanidade. Jesus conviveu largamente com este processo, né? Aquela época, a sombra coletiva de alguma sorte foi representada em diversos momentos, né? O Cristo esteve lá que o Cristo não se deixou contaminar por esta sombra. Ele não se deixou eivar por esta sombra. Ao contrário, ele fez-se luz cada vez mais, trazendo essa proposta de iluminação que todos nós temos, porque somos filhos de Deus. E a partir dessa compreensão, entendermos que esta luz que se irradia do Cristo para nós, pode se irradiar também de nós para a coletividade, para com aqueles que nos cercam. Então, esta seria a proposta, a do autoconhecimento, porque à medida que nós nos autoconheçamos, nós vamos ter noção das nossas más inclinações, das nossas más tendências, o que não deixa de ser um recorte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro cristão, que na sua acepção também poderia ser o verdadeiro espírita, pelos esforços que empreenda para superar as suas más inclinações e tendências. Ou seja, é preciso que valhamos do esforço, da lei de trabalho, né, desse movimento íntimo para, então, luzir a nossa existência e esbater, enfraquecer essas trevas representativas da ignorância, do desconhecimento. Maravilha, André. Estamos aqui aguardando, inclusive o pessoal aqui está preocupado com você, ó. Estou vendo aqui, Vera Oliveira está dizendo, André Luiz, não estou te vendo, e você é luz. Poxa, André, espero que você consiga resolver, André, para a gente poder te ver aqui e manter o... Ótimo que tá, a gente estava te ouvindo, maravilhoso, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Bom, eu queria mostrar para vocês, eu estou com o livro em mãos aqui, ó. Livro Libertação, né? Eu sei, inclusive comprei recentemente na Face. Eu tenho o meu, na verdade, olha ele aí. Nossa, esse aqui já tem um tempinho, Patrícia. Poxa vida, hein? O meu eu comprei essa semana. Peguei essa semana aqui na Face. A Face mantém, né? Inclusive vou colocar aqui o pessoal ver. Tem o WhatsApp aqui da livraria da Face. Quem tiver interesse em comprar os livros, em adquirir, basta bater um papo com o pessoal na Face, tá? Que isso mantém. A importância de você, acho que é importante também alertar, é que os livros espíritas, se não todos, a grande maior parte deles, estão disponíveis na internet. Você consegue pegar um PDF, você consegue estudar, né? Então, por exemplo, as obras básicas, existe um site, hoje é o Kardecpedia, né? Fui apresentado recentemente, inclusive eu particularmente não conhecia, e quem procurar no Google vai achar Kardecpedia, né? E aí lá tem todos os livros correlacionados, né? Não somente das obras, assim, clássicas do Pentateuco, mas a revista espírita, enfim, outras obras, né? Que Kardec dirigiu. E é interessante porque o interesse é justamente do disseminar o conhecimento, né? Compartilhar estudo. Então, nós temos aí
alguns livros do Chico também são disponíveis, mas quando a gente adquire um livro desse, né, junto à Livraria da Fez, ou enfim, outras livrarias que a gente pode ter na internet, está também contribuindo com obras assistenciais, com manutenção, né, de casas espíritas, então isso é importante. Então, vale a pena. Eu tenho os livros eletrônicos, mas faço uso também dos livros físicos, porque a gente sabe que tem essa outra oportunidade. Então, está aqui na minha mão o livro de André Luiz, e é incrível, né, o quanto a gente tem a oportunidade de aprender e ler, né? Então, vocês abordaram muito bem, acho que no início, né? André, vou te colocar aqui no mudo por um instantinho, só porque eu sei que você está aí tentando trazer de volta a luz, e aí a gente vai depois trazer de volta aqui o som, tá? Aí você sinaliza para a gente. E aí, eu gostaria de continuar o nosso pensamento, e se for o caso, André, eu não sei se talvez seja o teu caso, se puder sair da live, depois eu te ponho de volta aqui, tá? Se for o caso, não sei se for resolvido, tá? Então, abrir aqui só para você poder comentar. Tá acompanhando a gente, André? Eu vou sair e vou entrar, então. Ótimo. A gente te admite de novo aqui. Tranquilo. Então, vamos lá. Paty, continuando aqui com nossos pensamentos iniciais, né? Vocês muito falaram sobre autoconhecimento. E fundamental isso, né? Num momento como esse. Acho que é fundamental em qualquer momento. Agora, no momento que a gente vive, então, muito mais. Entender quem somos no mundo como estamos, né? Nesse mundo que está se modificando, todo esse trabalho que está acontecendo, que ele não é de agora, é um trabalho que já vem de algum tempo. E agora, tchanã, eis André de volta. Tudo estava combinado, viu, pessoal? Olha a luz aí. Parte da apresentação do tema. Maravilha. Enfim, voltando aqui, então, assim, isso já é uma caminhada, né? Então, é importante lembrar que isso não tem um ponto específico no tempo. Existe uma evolução, né, da humanidade. Então, vem desde Moisés com as porções básicas, né, ou, digamos assim, os fundamentos do cristianismo, que vem depois com Cristo. Aliás, um pouquinho antes do Cristo, tem tantos outros, como Sócrates, por exemplo, que também firmou ali alguns pensamentos muito importantes para nós. E depois, né, quando vai chegar Kardec, né, que vai carregar com ele uma legião de espíritos, vai trazer conhecimentos do qual, né, assim, é realmente incrível. Quando a gente olha a obra de Kardec, é uma coisa impressionante, né, a organização que ele conseguiu fazer, por isso dito codificador, não pai do espiritismo, qualquer outro título dessa natureza. Mas, no tema ainda do autoconhecimento, aí, numa fala do livro, eu queria também chamar a atenção de vocês, que fala assim, ó, a vida física é puro estágio dentro da eternidade. Ou seja, o momento em que nós estamos, tudo que a gente percebe da vida são situações que passam, são momentos, né? São estágios que a gente vive. Então, vamos contextualizar um pouco sobre o que nós estamos vivendo agora, com o que o livro tem trazido para a gente, com uma fala que eu achei tão importante. A vida física é puro estágio dentro da eternidade. E aí, Paty, o que a gente pode falar sobre isso? A gente lê a imortalidade, estuda a imortalidade e precisamos agora viver a imortalidade. Se estivéssemos um pouco mais praticantes em termos de imortalidade, temas como morte, como aflições, talvez fossem por nós encarados com mais calma, com mais serenidade, com mais tranquilidade, né? É como o Servo ali comentou aqui, ó, falando da analogia entre espíritos e luz. E aí eu me lembrei da questão 88 de O Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta como que é a cor dos espíritos, como que a gente pode definir os espíritos, e aí os espíritos propõem essa analogia. Se quiserdes, o espírito é como uma luz, como uma chama, como uma centelha divina. É uma centelha que se abastece do amor de Deus, cujo combustível é o amor que a gente dá. Por isso a proposta do amor renúncia do Cristo. Por isso a proposta de fora da caridade não há salvação. Quando a gente se afasta desse lema de amor, a gente se sente vazio, desanimado. A situação do lado de fora, é lógico, é um flagelo, é um aguilhão que provoca pânico e dor. E nós não podemos desconsiderar esse fato. Mas a forma como nós entendemos
a aflição à luz do conceito da imortalidade, dá para nós uma nova forma de se conduzir. Então, é como se nós estivéssemos utilizando o nosso conhecimento para expandir a nossa consciência. Esse é o objetivo de estar na doutrina. E aí, na obra Libertação, o instrutor espiritual vai colocar uma analogia muito bonita, que ele vai dizer: nós somos como uma árvore. A raiz da árvore finca a árvore na terra, de onde ela extrai a seiva para se abastecer. E assim acontece conosco. Nós nos internamos no corpo físico de carne. Então, o nosso corpo físico é essa raiz que nos deixa plantados, por enquanto, nesse planeta de provas e expiações. Mas nós não somos apenas isso. Pelo contrário, nós somos outra coisa. Estamos num corpo. Nós somos uma mente psíquica, uma antena psíquica irradiante, que é luz, que é vida, que se conecta com outras. Nós somos a própria seiva da árvore. E entre essa seiva, ou melhor, por onde essa seiva percorre, é a nossa organização do corpo físico, que tem uma espécie de envoltório, que nós aprendemos como perispírito. Então, dessas coisas, tem uma que é absolutamente transitória, que é esse corpo denso, que nos vela, e é bom que assim aconteça, que muitas vezes é instrumento de aflição, mas também instrumento divino, de lutas. Então, o importante não é a aflição que chega, mas a interpretação e a elaboração que nós fazemos em relação a isso. Por isso, a vida física é apenas um estágio. Nós estamos ensaiando uma experiência ainda muito provacional e muito difícil para aspirar experiências melhores, do que depende da liberdade que nós conquistaremos pela obediência, pela resignação e pela serenidade. Eu me lembro que quando nós falávamos sobre transição planetária e teve um seminário na FEIS, nós nos lembramos do sermão escatológico, Mateus capítulo 24. Estes, meus amigos, são os princípios das dores. E isso não deve nos desesperar, mas nos preparar para os embates necessários, para que a gente possa alcançar essa felicidade, que vem a partir do despertar das consciências. Não é má notícia, né? Na verdade, é esclarecimento para aquilo do qual a gente tem que estar preparado que vai chegar, né? E muitas vezes, eu comento isso, né, nos cursos, o pessoal traz isso na FEIS, né, no curso básico, no curso da leitura do Livro dos Espíritos e as outras obras do Kardec. Às vezes a gente tem portas que se fecham, que a gente não queria de jeito nenhum que elas fechassem. Né? A gente vai tentar arrombar essa porta e ela não abre, ela está lá fechada porque por algum motivo. E aí, enquanto isso, tem outras portas que se abrem, que às vezes a gente nem espera ou nem quer que ela se abra, mas às vezes tem portas ali que nos surgem. Então, cabe a nós, perante esse autoconhecimento também, explorar isso, né? As oportunidades que se abrem, situações que se aparecem, né? Porque Deus não desampara, né? Muito pelo contrário, Ele vai estar sempre conosco. Talvez seja justamente a nossa dificuldade de observar os movimentos do nosso Pai. E às vezes, quando a gente fala sobre portas que se fecham, né, dói, não tem como, né? Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E tem uma outra fala no livro, né, nesse capítulo, capítulo 6, que é: sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Agora, André, você que está cheio de luz agora. É interessante porque você fez uma menção ao capítulo agora 25 de Evangelho segundo o Espiritismo, né? Buscai e acharei, que na verdade é uma revivescência do capítulo 7º do evangelista Mateus, quando Cristo diz: batei e abri-se-vos-á. Ou seja, a grande proposta está, portanto, pautada nesse esforço, como já foi dito, nesse trabalho que possamos empreender.
E, obviamente, todo recurso pautado dentro da proposta de ascensão, de desenvolvimento espiritual, passa pelo campo do sacrifício, da renúncia. Grandes personalidades emblemáticas que hoje constituem para nós criaturas santificadas pela sua honra, pelo seu mérito espiritual, em algum ponto de suas vidas se sacrificaram, renunciaram, abdicaram-se ao próprio prazer, para que então pudessem sublimar as suas energias, as suas forças íntimas, as suas fibras morais, para que então conquistassem o ideal em torno de uma vida mais plena, mais efetiva, mais real, mais genuína. E esta fala então me recorda um pouco do que diz o psicanalista Charles Melman, né, desse francês que soube decodificar no contexto mais contemporâneo uma certa era do gozo, da fruição irresponsável. E à medida que nós ganhamos consciência daquilo que somos em essência, das nossas potencialidades, nós entendemos a proposta do sacrifício não como uma proposta masoquista, não como uma proposta engessada, ou até mesmo atávica, muito antiga, ultrapassada, mas ao contrário. Todos nós, em determinado ponto de nossas vidas, deveremos fazer sacrifícios. Há um custo de oportunidade que se fala na economia, mas esse mesmo custo de oportunidades também se espelha na vida espiritual. Porque uma decisão que se tome em determinado ponto vai repercutir porque você deixou de seguir aquela outra opção. Então, qual o custo desta opção? E quando nós temos consciência de nós mesmos, da nossa importância, nós entendemos que o custo de oportunidade cristão é muito mais benéfico. Por quê? Porque é aquele que, de alguma sorte, faz com que, aparentemente sacrificados neste momento, né, limitados em determinadas instâncias, possamos mais tarde gozar de um ideal mais pleno, porque lídimo, porque legítimo, porque genuíno. Ou seja, as dificuldades que nós passamos transitoriamente no corpo físico são, na verdade, um aprendizado para que a criatura possa mais tarde se debruçar em torno do ideal da verdadeira existência. Não por acaso, em uma outra obra da série psicológica, dessa vez Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles vai então aventar afirmar que o mundo, sob a ótica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário para o desenvolvimento dos recursos espirituais, do ser em trânsito para o reino dos céus. Algo de que também faz menção a doutora Elizabeth Kubler-Ross, essa que se notabilizou pelo estudo da tanatologia, que não era espírita, mas que soube dizer que a vida é semelhante a uma escola, e quanto mais se aprende, mais difícil fica a lição. Então, a lição do sacrifício, eu diria, é uma lição muito apropriada para todos, mas somente aproveitada pelos eleitos, por aqueles que elegem para suas próprias vidas o ideal de ampliação da essência espiritual, dessa plenitude. Porque tudo aquilo que nós podemos gozar no mundo, como diz Melman, é passageiro, é descartável, não apresenta uma certa sustentabilidade, que podemos também fazer referência não só no meio ambiente, mas também nas relações humanas, nos conteúdos íntimos. Então, esta sustentabilidade que o mundo talvez possa ofertar mais tarde traz consigo consequências. E então, o verdadeiro ideal do sacrifício é esta compreensão que se faz em paralelo com o desenvolvimento da própria consciência. Porque à medida que o indivíduo se desenvolve, ganha consciência da própria vida, entende que os sacrifícios são, na verdade, lições que vão mais e mais robustecer
o nosso próprio espírito, que vão reforçar as fibras morais para os embates que muitas vezes solicitamos. A exemplo do que nos alerta Emmanuel, quando faz uma referência à farmácia divina. Muitas dores, muitas doenças foram por nós solicitadas para refrear instintos, viciações que se tinham cristalizado a pouco e pouco em nossa mente, em nosso próprio espírito, e que dificultariam a marcha de progresso. Daí, então, o petitório nesse sentido. Né? Essa requisição na farmácia divina para que, então, pudéssemos, através deste sacrifício da doença ou de outras formas, demonstrar que nós estamos pondo em prática o ideal de testemunharmos o Evangelho, né? De passarmos pela prova da vida, pelas dificuldades, atemorizar por essas que são aflições cotidianas, que fazem parte do nosso contexto mais natural. Portanto, a lição do sacrifício é uma lição diretamente proporcional ao nosso avanço. Quanto mais conseguirmos ascender em sacrifício, em renúncia e abnegação, de maneira legítima, de maneira responsável, racional, mais nós conseguiremos ascender também em espírito e verdade. Para não demandarmos também para uma visão mais estreita, mais reducionista, por exemplo, do contexto da Idade Média, quando os indivíduos se imolavam o corpo, esquecendo-se que, na verdade, fraco era o espírito. A carne não é fraca, e sim o espírito. Então, à medida que nós fortaleçamos o espírito, o corpo não será objeto de vulgaridade, mas um templo sagrado. E a lição do sacrifício tornar-se-á mais fácil nesse sentido. Ótimo apanhado, né? Você pegou uma coisa interessante, porque, bom, duas coisas eu acho que é importante a gente lembrar aqui. Uma coisa é... André, não vai embora, André. Volta aqui. Patrícia, está vendo o André ou não? Ah, ele tá aí, ó. André tá com a gente, né? Mas tô ouvindo. Ah, ótimo. Tô vendo que os desafios aí com as conexões... E é normal isso, viu, gente? Porque nós estamos em casa, né? Tem dia que a internet não tá boa, oscila mesmo, né? Semana passada eu passei um desafio aqui tremendo e eu não sei o porquê que aconteceu. A gente testou tudo, mas vamos em frente. Se você tá com a gente, André, eu vou continuar aqui com o nosso pensamento, então. Pode continuar. Quando a gente pensa no mundo, né, o mundo, eles oferece muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, também muitos desafios, né? Então, há muito para a gente poder se iludir também com o mundo, né? E situações dos quais a gente, muitas vezes, se acaba achando que estamos vivendo não a realidade. Por isso que essa ideia de sacrificar-se, muitas vezes confundida com que a gente estivesse se realmente sacrificando o corpo físico, né? Olha em que fase que nós passamos, né, isso. Isso não faz realmente sentido para nós quando a gente aborda a obra espírita, né, Kardec, enfim, todas as outras que vêm apoiadas sobre esse conhecimento que Kardec trouxe, que naturalmente está apoiada sobre o Cristo. Né, isso que é importante lembrar. O Espiritismo, uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim: nossa, mas como a gente fala sobre Jesus aqui? Não, eu achei que a gente não fosse falar menos. Eu falei: não, mas olha, ó, vou trazer de volta ele aí, pronto, tá o André de volta. Como a gente fala de Jesus aqui, né? Fala, não, mas a doutrina espírita ela é cristã, inclusive, né? É um resgate do cristianismo raiz, como se fala, né? O cristianismo primitivo, base, né? Sem deturpações, sem esses elementos outros que nos distraem, né? Estou aqui usando um termo para só colocar de uma forma mais simples, mas que essa busca pelo conhecimento de nós mesmos e então entender qual que é o nosso papel perante o nosso Pai Maior e esse grande representante que ele trouxe à Terra, né, que é só o grande mestre, o grande governador do nosso orbe, que é Jesus Cristo. Então, de fato, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, né, com base extremamente sólida sobre o cristianismo, e esse conhecimento é fundamental para a gente entender situações como a gente passa agora, né? Situações delicadíssimas, né? Eu não tenho dúvida que quem está ouvindo a gente passa por situações delicadíssimas, seja de saúde, seja financeira,
qual família na face da Terra não passa por uma dificuldade? Acho que isso é parte da Terra. Então, assim, a Terra, infelizmente, não é um resort para a gente passar férias, né? Que a gente ache isso, existem algumas coisas para a gente se iludir, mas de fato não é, né? Uma hora essa conta vai chegar, né? Enfim, estou vendo aqui o pessoal comentando. Eu estou sentindo falta de perguntas aqui. Eu acho que hoje o pessoal tá mais tranquilo com relação às perguntas, né? O Sérgio até comentou novamente aqui. O Sérgio é o campeão aqui dos comentários. Vou trazer o Sérgio de volta aqui. Está falando assim para a gente: ó, uma outra libertação é o perdão, pois o rancor é como lama que obscurece a luz que temos em nós. E o perdão é necessário para o nosso crescimento. Não deixa de ser também uma questão do que, aliado que nós vimos conversando sobre o sacrifício, né? Perdoar não é fácil, mas quando a gente entende o perdão, nossa, o perdão está forrado, né? E quando a gente pega o evangelho, Cristo vai falar de perdão em N situações. Na oração dominical, o grande Pai Nosso, está lá o perdão. Cristo estava pregado na cruz, estava lá falando em perdão, né? Então, assim, é perdão para todo lado. E uma coisa do qual a gente talvez ainda tenha dificuldade de entender e usar, né? Então, gostaria de deixar para vocês, Patrícia com o André, o que vocês gostariam de falar sobre perdão? Pode ser a parte primeiro. É um desafio e tanto. E não deixa mesmo de ser sacrifício. É interessante porque sacrifício é a união, etimologicamente, de duas palavras em latim: sacro, ofício. Ofício sagrado, fazer o que é sagrado. Muito tempo, como o André bem colocou, ficou associada à imolação, holocausto. E hoje, em geral, a gente usa sacrifício nessa linguagem metafórica, o sacrifício de nós mesmos, né? O sacrifício das nossas más inclinações, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E que outra coisa é senão o perdão? Perdão é, não obstante ter sido magoada, ressentida, agredida, traída, não é esquecer, mas pensar de outro modo. Pensar entendendo o lugar do outro, entendendo que talvez naquela época ele não tenha querido, ou se quis, estava enfermo, e agora, o que eu faço daquilo que ele fez comigo? E aí eu me lembrei de uma história que está em Missionários da Luz, que é outra obra dessa série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Quem não se lembra da saga Segismundo, Adelino e Raquel? Em desdobramento, Adelino fica pesado, difícil, muito denso, e André Luiz pergunta, mas por que envolvido em tão densas sombras? E aí, conversando com o instrutor espiritual, se não me engano, Alexandre, nessa obra, falta de perdão. Segismundo está aqui, o criminoso do passado, querendo reencarnar como filho desse casal. Mas Adelino, embora tivesse se comprometido no além, agora se recusa. Qual de nós, ao se reaproximar com um antigo ofensor, vai se sentir completamente à vontade? É por isso que Kardec é enfático. O amai aos vossos inimigos não é ter por aquele que nos feriu um amor como ao nosso filho ou como alguém que é o nosso amigo, mas é não desejar-lhe o mal, é orar por ele, enquanto a gente ainda não tem condição de absolvê-lo, digamos assim, dessa culpa. E ele simplesmente sacrifica-se, Adelino, nessa passagem, doa-se, aceita aquele acordo que fez outrora no mundo espiritual. E nesse momento desfaz aquelas pesadas sombras e ele restitui a sua luz, que é exatamente o que Sérvulo está dizendo. Então essa luz, ela não se apaga, mas ela pode se ocultar. Às vezes a gente deixa sob o velador, e não para iluminar a casa inteira. Mas esse desafio é um desafio humano, que precisa passar pelo equacionamento dos nossos conflitos, que precisa entender que amar é doar-se, não obstante o outro não me ame. Acostumar-se a ser ferido, e quanto mais próximos, mais feridos. Quanto mais próximos, mais traídos. O próprio Cristo nos ensinou isso. Aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair.
E é justamente, como o André falou, por conta desse grande desafio, maior sacrifício, também maior a recompensa. Não aqui, no reino dos céus. Espetacular. Essa recompensa que é essa que a gente talvez tenha dificuldade de realmente reconhecer aqui, né? Existem injustiças, existem situações que a gente passa na nossa vida que a gente acha que o pai esqueceu da gente, né? E não tem como ele esquecer da gente. A gente aprende isso, né? De que ele, na verdade, está dentro de nós. Paulo de Tarso, falando na comunidade de Corinto, né? Ele vai falar isso, né? Aquela cidade que é forrada de templos, né? E ele vai falar, mas vocês não sabem que o Pai mora dentro de nós, né? Ou seja, ele vê com os nossos olhos, ele sente com a nossa pele, ele ouve com os nossos ouvidos, e o Pai a gente está mergulhado, na verdade, né? Nesse Pai maior, do qual a gente, naturalmente, ainda está aprendendo a respeito, né? E, enfim, acho que uma ótima oportunidade de a gente repensar numa situação em que a gente vive e pegar o telefone, né, mandar uma mensagem, escrever para alguém com quem a gente realmente está em dificuldades, né? E o perdão é realmente, né, amar, como a Patrícia falou, eu achei espetacular, né? Amar independente de que eu realmente vou receber isso de volta. Né? Isso era a forma como Cristo colocou. E não tem, talvez a gente pode não confundir isso como talvez uma certa inocência, né? Uma certa, não tem nada disso, né? Realmente isso é maturidade, é sabedoria, saber como fazer isso da forma como Cristo fez, né? Uma vez que ele compartilha a mesa com Judas, né? E ele sabia que a vida não cessava naquele momento, né? A vida ia se prolongar muito, aquilo era uma fase no qual Judas estava mergulhado nessa tal ilusão que a gente estava falando até agora há pouco, né? Poxa vida, apareceu uma pergunta aqui, eu vou tocar lá para o André. Vamos lá, André. Ó, nosso querido Luiz vai falar assim, ó, como passar por essa encarnação... Vamos, André. Como passar por essa encarnação com tanto sacrifício de uma forma mais leve, com resignação? Olha que palavra, resignação. Fantástica pergunta. E interessante a fala final do Eugênio, né, porque nos faz entender que a divindade está em nós. Quando Cristo disse, vós sois deuses, ele o fez para que nós tivéssemos consciência desse processo, né, dessa divindade que está em nós. Né. E renegar esse princípio divino causa muitas dores, muitos sofrimentos. Então, ter consciência dessa realidade, fazer com que essa experiência divina seja algo mais comum, ajuda-nos a passar pelas dificuldades, pelas adversidades, de uma maneira mais tranquila. Porque justamente quando nós adensamos o conteúdo em torno dos princípios divinos, vamos compreender, por exemplo, que a Terra é um planeta de provas e de expiações que está se encaminhando para uma regeneração, está transitando. Então é óbvio que não poderíamos esperar que aqui houvesse gozos e delícias a mancheias, de maneira abundante. Vamos conviver lado a lado, vamos estar pareados com os sofrimentos, com as dores, com as dificuldades. E é claro, quanto mais rápido nós tivermos consciência de nós mesmos, da nossa potencialidade, desse Deus em nós imanente, que inclusive foi objeto da filosofia, desse Deus interno, mais facilmente nós conseguiremos passar pelas dificuldades. Por quê? Porque nós entenderemos que elas apresentam um caráter transitório, que elas não são perpétuas, que as visões construídas em torno, por exemplo, do céu e do inferno, dogmáticas, já foram inclusive revisadas numa obra da codificação que, infelizmente, ainda hoje é pouquíssimo conhecida, que é o Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, é a partir desses conhecimentos que nós vamos perceber que nós, mesmo na Terra, neste momento difícil, delicado de pandemia, podemos construir um céu interno, passando pelas dificuldades do isolamento, do distanciamento,
da incapacidade de estarmos congregados fisicamente e então estreitarmos laços através da tecnologia, como o Eugênio colocou, do celular, de uma videochamada, que vai, é claro, amenizar a dor da saudade. E, é claro, vai também nos propiciar uma visão mais profunda acerca da própria existência. E isso, é claro, faz parte de um conteúdo de resignação. Dessa palavra que, infelizmente, foi um tanto desgastada ao longo do tempo, né, por força de incompreensões diversas, mas que é um conteúdo eminentemente cristão. É algo que está vinculado à nossa vivência cristã, mesmo que nós não saibamos exatamente o que ela simboliza, porque resignar-se é aceitar a sua realidade íntima, é entender-se como um sujeito, um agente de transformação, e tudo que está ao nosso redor pode se transmodificar, né? Porque à medida que nós compreendamos isso, nós podemos atuar na realidade. O André Luiz foi muito sábio ao dizer que o pensamento, por exemplo, é uma matéria mental. Então, à medida que eu penso, eu já começo um processo de modificação da realidade, que mesmo não se expressando neste atual contexto, mais tarde há de se expressar, de se reverberar, né, de resplandecer em uma outra realidade. A exemplo do que ele mesmo foi testemunha quando da sua ida, do seu estágio no umbral, né, dessa construção inconsciente que ele fazia dia a dia e que mais tarde se concretizou no mundo do espírito. Portanto, é necessário que, da mesma forma, mas de maneira, é claro, diferente, possamos também utilizar esta matéria mental para que as nossas ações, para que os nossos diálogos, as nossas relações cotidianas sejam leves, sejam tranquilas, no sentido de nós entendermos que essa convivência com as dificuldades é que justamente vai nos preparar para os embates, para as questões maiores da existência humana, à semelhança de um mineral bruto, né, de um diamante bruto, que vai sofrer, através do processo do buril, da lapidação, o amorfezamento, o burilamento, o embelezamento, que mais tarde vai constituir uma joia de alto preço, da mesma forma do espírito. À medida que nós também quebrantarmos o nosso espírito, aceitarmos a nossa realidade, modificarmos os nossos comportamentos a partir de simples hábitos, nós também iremos nos encaminhar para uma senda de plenitude, que é a nossa fatalidade, sem dúvida alguma. Espetacular. Eu até coloquei na tela aqui, a Dete Souza pediu para você, e pediu para você, né, como passar pela pandemia sem sofrer. Eu acho até que você já abordou, eu até carreguei aqui. Enquanto você estava falando, eu senti que você já estava respondendo a ela, né? Mas ainda, pegando esse gancho, e como já estamos indo aqui aos 53 minutos de live, já estamos indo para um finalzinho, e passa, como eu falei, voando, eu quero trazer um pensamento para a gente poder encerrar, né? Já indo para o encerramento da nossa live, que é, com tudo isso que a gente conversou, né, sobre aprimoramento próprio, né, o autoconhecimento, sobre esclarecimento, sobre leituras, sobre bons costumes, pensamentos, tudo aquilo que a gente tem feito, né? Então, assim, primeiro momento é o que eu tenho feito da minha encarnação, como é que eu estou agora, né? O que eu tenho feito, quais são as escolhas, qual é o primeiro pensamento que me vem à mente quando eu acordo, né? Como é que eu tenho ido dormir, né? Será que eu faço uma boa leitura antes de dormir? Faço uma prece, né? Quantas vezes ao dia eu faço uma prece? Tenho feito o evangelho no lar? Uma vez na semana, uma vezinha, que abriu o evangelho, dá aquela leitura, aguinha no copo. Isso dá uma equilibrada na vida, que é maravilhosa. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer por nós mesmos que vai fazer um bem enorme. Às vezes a gente acha que não. Eu costumo brincar que faz bem até para o vizinho quando a gente faz o evangelho, né? A gente ajuda a equilibrar a casa do vizinho, inclusive, né? É tanto bom, tanto bem que a gente faz. Claro. Então, poxa, a frase que para a gente poder encaminhar para o encerramento é: a vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Então, queria que a gente fizesse o encerramento com esse pensamento sobre, afinal, quem é o protagonista aqui, Patrícia? Contar uma rápida história.
Na obra Quando Voltar a Primavera, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 20, ela vai narrar um estranho encontro. Um mercador muito rico passou a sua vida inteira trabalhando muito para, no final, atingir a felicidade. Quando de repente ele ouve falar de um galileu que dizia que o reino dos céus não era para os ricos, que os ricos não iam entrar no reino dos céus, só aqueles que sofressem fossem muito humilhados. Ele resolveu montar a sua liteira, fazer uma viagem longa para encontrar com esse galileu. E durante as passagens, as pessoas, caminhantes, foram falando do Sermão da Montanha e de outros ensinamentos dele. E ele foi começando a mudar, desejando encontrar este Cristo para ter um momento de paz da sua companhia. Ele passou por uma região quase desértica e tinha recursos para poder aplacar a sede. Um ímpeto lhe moveu, mas ele optou não fazer. Mais para frente ele viu crianças esfaimadas e poderia distribuir algumas migalhas da sua liteira. Sentiu o ímpeto, mas decidiu não fazer. E por fim, quando encontrou leprosos, que disseram que aquele Cristo que ele buscava já havia partido, também teve o ímpeto de os ajudar, mas optou preservar a sua própria saúde e nada fazer. Quando ele descansava à sombra de uma árvore, eis que ao seu lado aparece uma imagem belíssima de um ser iluminado. A quem procuras, Senhor? Era Jesus. Mas, mestre, eu vim tão ansioso para te ver e agora você me aparece? Diga logo, porque eu não tenho muito tempo para ficar aqui ao seu lado. Há muito que se fazer. Poxa, mestre, eu vim de tão longe te procurar, mas eu estive na figura daqueles que estavam com sede, estive no rosto das crianças, e eu estive também no rosto dos leprosos, e você fugiu, repugnando-os. Se queres e se me amas, como dizes, larga tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, mas te advirto, a estrada é dolorosa. Esse senhor voltou para casa e continuou com a sua opulência. Nós temos aqui uma história que mostra a direção e a escolha. Houveram diversos casos de conversão. Quem não se recorda de São Francisco de Assis? Mas essa é a caminhada de cada um. Todos nós somos circunstancialmente ricos. Temos pelo menos um sorriso no rosto. Temos uma palavra amiga. E quando não falamos nada, ainda temos os nossos ouvidos para escutar. Precisamos então andar como filhos da luz, não como filhos das trevas. Excelente. Se eu não estou enganado, é Mateus capítulo 25, né, que vai contar sobre o juízo final. Se eu não estou enganado, é 25, mas agora posso estar falho, 25 ou 28. Em que Jesus vai ter uma fala mais ou menos assim, né? Quando faz para aquele pequeno, é para mim que você faz. Eis aí o fundamento do porquê que o grande lema do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. E não é aquela ideia que eu sempre falo, pessoal, falei essa semana, inclusive, no curso básico. Se fosse a ideia transformar todo mundo espírita, o lema seria fora do espiritismo, não há salvação. E não é. É fora da caridade. E a caridade não tem face, ela não tem digamos assim, um logo, né? Ou seja, uma marca, alguma coisa assim. Não, a caridade é caridade. Quem está caído no chão, estende a mão esperando ajuda, não vê de onde vem, né, qual caminho, ele simplesmente precisa de ajuda e a gente tem que estar preparado para essa ajuda. Né? E o Espiritismo, apesar de não ser naturalmente aí não ser a parte do lema, né, mas é um grande bálsamo que nós temos. Né? Eu falo por mim aqui, imagino que não é diferente para vocês. Quem conseguiu chegar à doutrina espírita sabe disso. Conseguiu ler, entender, aprender sobre ela, né? Debruçar em cima dos livros ali, estudar um pouco, salvou minha vida em muitas situações. Né? E então isso é importante a gente lembrar. O Espiritismo é um bálsamo para a nossa vida. Né? Aí eu queria ouvir do André. André, o que você fala para a gente sobre o Espiritismo nessa caminhada? Né? Quem está falando sobre a vida, seu patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um.
Eu me recordava de duas personalidades emblemáticas da história do cristianismo. A primeira, Joana de Cusa, quando estava à fogueira, ao lado do filho, e era requisitada a abjurar, ela manteve-se impoluta, totalmente íntegra ao seu propósito, e não cedeu, não abjurou. E, por certo, ela e o filho tomaram direções diferentes, apesar de estarem bem próximos, calcinados pelas labaredas crepitantes, demonstrando, portanto, que a vida depende das escolhas que cada qual faça dentro do roteiro que nos apraz, que nos satisfaz, dentro desse dia a dia, dessas ações tão pequeninas que mais tarde vão se agigantando e tomando corpo em nossa própria existência. Daí a importância de entendermos esse grande tesouro que não pode escorrer, não pode esvair-se de maneira tão irresponsável, porque, afinal de contas, faz parte desse conteúdo aqui, inclusive fizemos referência, que levaremos para todo sempre. E uma outra personagem do Evangelho seria a Maria Madalena, que inclusive ontem foi então honrada, não é? Porque 22 de julho costuma ser o dia consagrado a Santa Maria Madalena. Dessa que se equivocou, é certo, mas que, em nossa opinião, é uma das personagens mais destacadas dentro do Evangelho de Jesus, porque as tendências que ela esposava, em nossa opinião íntima, são de grave problemática. E então, vencer a si mesma era uma prova de grande sacrifício, de renúncia, de que ela foi testemunha. Portanto, a importância que ela teve em determinado momento, quando no contato com Jesus, em refrear os seus vícios. Não importava mais o que ela fizera ou o que fora. O importante mesmo é o que ela poderia fazer a partir de então, desde que consciente do seu próprio papel, da sua importância para com o concerto divino, porque afinal de contas era uma estrela iridescente e muito contribuiria para que outros viajores desventurados, desgraçados, pudessem também se consolar na água lustral do próprio Evangelho. Portanto, o seu exemplo de redenção, ainda hoje, luz em nossas existências, conclamando-nos também para que tomemos uma direção diferente. A exemplo do que muito também nos tem esclarecido os bons espíritos desde a codificação, desde a segunda metade do século XIX, quando então Allan Kardec passa a se debruçar sobre um processo de sistematização, ambientando as verdades celestes trazidas pelos bons espíritos, pelos emissários cristãos. E a partir daí compreender que o passado não é para se repetir, mas uma lição a se refletir. E, portanto, um convite para que nós modifiquemos a nossa própria existência ainda hoje, agora e já. Compreendendo que enquanto estamos à luz, mais fácil é atravessar as dificuldades, as intempéries, as adversidades, para que mais tarde possamos todos nos regalar no porto seguro da nossa própria consciência. Esta que é a grande juíza a presidir o tribunal do fim do mundo. O tribunal que antes, envolto em uma série de circunstâncias amedrontadoras, hoje já é nos esclarecido de que faz parte de um princípio básico, de uma lei de ação e de reação, segundo a qual nós receberemos de acordo com aquilo que nós possamos ofertar. Daí, então, que possamos dar à vida todo o bem, todo o amor, toda a paz, todo o respeito e esperança, para que, em retribuição, também recebamos essas virtudes que constituem o grande patrimônio de nossa própria vida.
Muito bom, gente, muito bom. Meus amigos, como a gente falou aqui, né, durante nosso bate-papo, tudo é transitório, inclusive a nossa live. Então a gente vai ter que encerrar. Agradeço de coração, sintam-se abraçados, né? Virtualmente abraçados. Muito obrigado pela essa conversa leve, né? Olha quanto conhecimento tem num capítulo de um livro. Quanto a gente conseguiu ampliar, né? Olhar com carinho algumas frases e trazer tanta coisa para confortar nossos corações e entender principalmente o que a gente falou. Acho que se tem uma palavra que eu poderia levar aqui do nosso bate-papo é autoconhecimento, né? Para a gente observar oportunidades que nós temos na nossa vida para isso. Bom, eu preciso encerrar, a gente tem que lembrar que tem pessoas que fazem tratamento na FACE, então que a gente possa lembrar deles na nossa prece de encerramento. Patrícia, quem faz a prece hoje? André! André faz a prece. Poxa vida, André, que tá com a luz agora, olha. A luz chegou aqui, graças a Deus, tá? Mas lembremos que Patrícia é umbralina, só Jesus na causa. Vamos orar por ela também. Por favor, por todos nós. Vamos lá, gente. Bom, então, nesse momento, fiquem à vontade, caso queiram fechar os olhos ou não, ficar em pé, sentados. O importante é que sejamos confortáveis. Respirando calma e tranquilamente. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade do encontro. Apesar das dificuldades costumeiras, podemos nos utilizar da tecnologia para estreitar vínculos, demonstrando que, de verdade, aquilo que nos une são as boas energias, os bons pensamentos. E é nessa frequência vibratória que desejamos que os amigos que se encontram em tratativa espiritual ou medicamentosa possam receber eflúvios salutares, capazes de restabelecer saúde não só ao corpo, mas também ao espírito. Que esta peregrina luz que se irradia sobre nós, esclarecendo, possa também fazer-se perceber em todos os recônditos do globo, do universo, para iluminar consciências, despertando o Deus interno, independente da religião, a força impulsionadora da vida, para que consigamos sair do marasmo, da inércia, da preguiça, agindo no bem de acordo com as nossas disposições, com as nossas limitações. Todo esforço no bem é algo a ser recompensado diante da economia cósmica, que sempre traz consigo a plenitude, a verdadeira felicidade. E então, amparados pelo Cristo, pelos seus emissários, rogamos que estas bênçãos nos acompanhem, hoje e por todo sempre, ao mesmo tempo que também agradecemos o auspício de Sheila, esse espírito venerando, que tanto nos faz bem, que tão bem nos instrui, nos conduz ao redil do Cristo, que sejamos mais mansos e respeitosos, esperançosos e fiéis, resignados e misericordiosos, para aceitarmos de bom grado os sacrifícios que a vida nos requisite, para que mais tarde possamos colher o galardão da vida, que é a paz, em sua própria essência. Deus seja conosco, nos movimente, nos impulsione, nos blinde, e que o Cristo seja a luz imperecível de nossas existências hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite para vocês. Para quem está assistindo a gente, uma boa noite também.
muito amor, muito carinho. Tudo de bom, até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.